Graça e paz, tudo bem? Como estão todos? Essa manhã gostaria de partilhar algo que durante essa semana nós já viemos falando, que é sobre identidade espiritual. Os devocionais dessa semana foram todos a respeito desse tema e eu queria partilhar algo com vocês relacionado a isso também. No livro de João, no capítulo 1, do verso 19, diz assim: este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não. E perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Só até aqui por enquanto, porque quero fazer algumas considerações e esse texto me ensina muito. Esse tema foi muito pertinente esses dias, porque saber quem somos, qual é a nossa identidade, pode fazer toda a diferença, sabe, no reino do Espírito. As pessoas perguntaram a João Batista quem ele era, começaram a usar algumas figuras conhecidas, profetas, até o próprio Messias que estava para vir. E ele reafirma: eu não sou nenhum desses profetas a qual vocês estão pensando que eu possa ser, e nem sou o Cristo. Eu sou aquele a qual o profeta Isaías disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Uma das coisas que a gente precisa aprender nesses dias e caminhar, sabe, sobre esse entendimento, é você saber quem você é, saber aquilo que a Escritura diz a respeito de você. Porque a palavra de Deus, ela tem algo a meu respeito e a seu respeito, como tinha algo relacionado à vida de João Batista. Isaías, há 750 anos atrás, já profetizava acerca desse homem, sabe, acerca de João Batista. E quando chegou o tempo, quando chegou a hora, ele declara: eu sou aquele a qual a palavra de Deus diz que sou. Sabe, ele não negou a identidade dele, ele era filho de um sumo sacerdote, ele era filho de Zacarias, um homem de influência, um homem que exercia uma autoridade espiritual sobre o povo, mas ele não vivia, sobre a fama ou o conceito que o pai, que a família sacerdotal dele tinha. Ele andava por aquilo que ele era, por aquilo que a palavra dizia a respeito dele. E ele afirma: eu sou o caminho, eu sou aquele que veio preparar o caminho para o Senhor, eu sou a voz do que clama no deserto. Uma das coisas, um dos primeiros pontos que eu quero, sabe, trazer para a gente hoje, é que a gente precisa saber, sabe, aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito e a seu respeito, sabe. João Batista, ele não tinha, sabe, ele sabia quem ele era, ele sabia aquilo que ele foi chamado para fazer, ele sabia aquilo que ele veio fazer. Então ele entendeu, sabe, pelas escrituras, que a palavra de Deus em Isaías estava falando a respeito dele, e essa certeza daquilo que você é, sabe, precisa, sabe, estar clara para mim e para você. Nós precisamos entender e saber quem somos, aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você, a qual ela, sabe, já estabeleceu, a qual Deus já estabeleceu antes da fundação. Um desses primeiros pontos, sabe? E outra coisa que eu gostaria de partilhar é que nós precisamos saber quem somos, mas também a gente precisa ter uma revelação de quem é Jesus, No verso 29 do mesmo capítulo 1 de João, João Batista, ele tem uma revelação de quem era Jesus. Diz assim a palavra: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei.
Depois de mim, vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Sabe, esse texto é muito interessante, porque no início as pessoas achavam que João Batista era uma pessoa, talvez até mesmo Jesus sendo esperado, e ele afirma: eu não sou nenhum dos profetas do Antigo Testamento, e nem sou o Cristo que via, mas eu agora estou dando testemunho daquele que estava para vir. Esse é o Cristo. Então, ter uma revelação de quem é Jesus, sabe, traz algo muito sobrenatural sobre a nossa identidade, né? Nós precisamos disso. Às vezes existe uma dúvida, né? Às vezes para uma dúvida assim. João Batista, né? Você vê aqui no capítulo 1 que ele teve uma revelação de quem é Jesus. Ele teve uma revelação de quem era o Cordeiro de Deus. E antes, um tempo antes, ele reafirma a identidade dele: eu sou aquele que a palavra de Deus enviou para preparar o caminho para que Jesus pudesse vir, né? Mas no capítulo 11 de Mateus, eu queria abrir lá para a gente compartilhar. Mateus no capítulo 11, no verso 3, do verso 1, vamos ler do verso 1. Diz assim: terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere João mandou os seus discípulos perguntarem: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Imagina para um cara que sabia quem ele era, sabia o propósito dele, sabia a qual ele foi enviado. Ele teve uma revelação de quem é Jesus, daquele que teve uma revelação de quem era o Filho de Deus. Mas logo lá na frente, quando ele vai preso por causa da palavra de Deus, ele tem uma dúvida e manda os discípulos perguntar: tu é aquele mesmo que deverias vir ou devemos esperar outro? Talvez essa dúvida às vezes paira sobre mim, sobre você, né, acerca de quem é Jesus, né? Porque algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente acha: poxa, será que Jesus é aquele que veio para restaurar, aquele que veio para mudar as histórias, e hoje ele me vê preso, me vê com alguma dificuldade e não faz nada? Ter uma revelação de Jesus não quer dizer que ele vai nos isentar de viver o que a gente precisa viver. Sabe, João Batista, ele veio com um propósito, ele sabia quem ele era e ele tinha que passar aquilo que a Bíblia diz que ele tinha que viver. A palavra de Deus tinha algo preparado para João Batista, a palavra de Deus tem algo preparado para mim e para você. E não importa o que nós vamos viver, seja algo bom ou seja algo ruim, nós vamos ter que obedecer, saber quem somos e aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito e a seu respeito, vai nos trazer paz para caminhar naquilo que nós vamos viver daqui para frente. Não importa o que aconteça, sabe, a gente não pode perder a revelação de quem Jesus é. A gente não pode perder a revelação de o que Jesus fez por mim e por você. A gente não pode perder a revelação daquele que é o Filho de Deus, aquele que o Filho de Deus é. Sabe, João Batista, ele vê a pomba descer, ele ouve a voz do céu, afirmando de quem era Jesus, mas nesse momento de dificuldade, ele preso, ele pergunta: és tu aquele que nós devemos esperar? É tu o Filho de Deus? Sabe, Jesus responde de forma muito interessante. Jesus não manda uma notícia para João Batista dizendo: olha só, João, pode deixar que eu vou enviar uma miríade de anjos para te livrar, pode deixar que eu vou interceder diante do governador para te tirar. Não, ele responde a João Batista, aos discípulos de João, ele responde nesses termos, sabe, fala para João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mancos estão sendo curados, sabe, os endemoniados estão sendo libertos, sabe, ele não responde se era ele ou não.
ele responde de forma, sabe, a qual o Filho de Deus foi enviado para desfazer as obras do mal. Sabe, 1 João capítulo 3:8 diz isso. A nossa identidade, a identidade de filhos, filhos de Deus, vieram para desfazer as obras do mal. E Jesus responde nesses termos. E logo depois Jesus começa a dar testemunho de quem era João Batista. Ele começa, de quem que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram fazer lá no deserto? Foram ver um profeta? Foram ver um mestre? Foram ver um apóstolo? Foram ver um pastorzão? Não. Vocês foram ver aquele que a palavra de Deus diz a respeito deles. É isso que as pessoas precisam ver em mim e ver em você. As pessoas não precisam ver em mim se eu sou um mestre. As pessoas não precisam ver em mim se eu sou um apóstolo. Isso não tem muita importância. Isso não tem muita relevância. As pessoas precisam ver em mim se eu estou correspondendo àquilo que a palavra de Deus disse a meu respeito e a seu respeito. A palavra de Deus tem algo a meu respeito, a seu respeito, e é isso que as pessoas precisam ver, sabe? Esse é o testemunho, sabe? Que a gente precisa ouvir do céu, sabe? Claudinho é aquele a qual a palavra de Deus diz que ele é, sabe? Ele está fazendo aquilo que a palavra de Deus estabeleceu para ele, e isso faz toda a diferença, sabe? No reino do Espírito, sabe? E a gente às vezes tem dúvida de quem é, mas isso passa pela revelação de quem é Jesus. Nós precisamos ter uma revelação de quem é Jesus para que isso possa ser mudado na nossa vida. Sabe, no capítulo 16 do livro de Mateus, sabe, Jesus faz a mesma pergunta para os discípulos que João Batista respondeu aos religiosos da época, sabe? E ele responde a pergunta de João Batista, sabe? No capítulo 16 do livro de Mateus, um pouco mais para frente, sabe? Jesus chama os seus discípulos. Jesus chega numa região, sabe assim, no verso 13, do 16 do verso 13 está dizendo assim: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? É uma pergunta que eu faço para você hoje. Eu tenho feito essa pergunta tem me ensinado muito nesses dias. Quem é o Filho do Homem? Quem você pensa, quem você diz ser o Filho do Homem? Quem você diz, qual é a sua ideia, qual é o seu pensamento, qual é a sua revelação? Quem você diz ser o Filho do Homem? Os discípulos, ele não estava perguntando isso para quem era de fora, ele estava perguntando isso aos 12. Ele estava perguntando para os discípulos dele, para aqueles que estavam caminhando com ele. Eles estavam falando para aqueles que viam Jesus ressuscitar, ver Jesus curar, ver Jesus fazer milagres, sabe? Ele pergunta para esse tipo de gente que andava com ele: quem vocês dizem ser eu? Sabe? Olha a pergunta dos discípulos, olha o que os discípulos responderam, cara. Alguns dizem que tu és o João Batista. Alguns dizem, você não tem certeza de quem eu sou. Sabe? Às vezes a gente olha, olha para Jesus. Quem Jesus é? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. Não, cara, você precisa ter uma convicção de quem é Jesus. Sabe? A nossa convicção não pode ser respaldada por aquilo que um ou que o outro pensa acerca de Jesus. Hoje a religião traz algo sobre quem é Jesus, mas o que você pensa sobre quem é Jesus? O que você diz acerca de ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, alguns dos profetas. E Jesus perguntou: mas vós, quem dizes ser o homem? Cara, os profetas, os discípulos se calaram, cara. Sabe, os discípulos ficaram quietos, mas aquele a qual sempre foi criticado, Pedro sempre foi criticado, sabe, Pedro foi um cara que passou maus bocados com Jesus, Jesus sempre o repreendia, mas nesse momento, cara, sabe, nesse momento Pedro tem uma revelação de quem é Jesus, cara. Eu sempre ouvi dizer sobre Jesus, a minha vida toda. Eu ouvi dizer sobre quem era o Cristo. Mas teve um dia que eu tive uma revelação de quem Jesus era. E isso mudou a minha história. Ter uma revelação de quem Jesus é, muda uma história e te dá uma identidade. Ter uma revelação de quem Jesus é, muda a história
e te dá uma identidade. Pedro teve uma revelação de quem era Jesus. Sabe, o céu testificou, sabe, aquilo que ele tinha para a vida de Pedro. Fala, bem-aventurado é você, Pedro, porque você teve uma revelação de quem eu era. E eu te digo, o céu nesses dias diz, você é Pedro. Você é Pedro. Sabe, sobre esse entendimento, né? A gente ouve esse texto e fala sobre várias coisas. Esse texto ele é muito amplo, ele diz algo muito interessante sobre muitas coisas. Mas eu queria falar desse texto sobre identidade. Sabe, através da revelação que Pedro teve do Filho de Deus, sabe? Ele teve uma revelação da verdadeira identidade dele. Ele tinha um nome chamado Simão. Mas após ele ter uma revelação de quem era o Filho de Deus, e ele diz, Simão Bar-Jonas, eu te digo também que tu és Pedro. O céu te reconhece. O céu, você tem um nome no céu. Você tem um nome no céu. A Bíblia diz que quando Jesus envia os discípulos, sabe, de 12, para expulsar os demônios, dá autoridade para ele, vão lá, cura e espanta os demônios, sabe, cura os enfermos, sabe, eles voltaram admirados com a autoridade que Deus havia liberado, que Jesus havia liberado e enviado eles. Jesus disse para eles assim, cara, vocês não precisam estar alegres, vocês não têm que ficar alegres e felizes, porque vocês orem em meu nome e os demônios se submetem, orem em meu nome e as pessoas são curadas. Não, isso não precisa ser alegria, e às vezes a gente confunde isso, sabe, isso entra no nosso coração e gera orgulho, porque em nome de Jesus tudo é poderoso, porque poderoso é o nome de Jesus, sabe, poderoso não é o meu nome, poderoso não é o meu ministério, poderoso não é o cargo que eu exerço, sabe, poderoso não é nada aquilo que está relacionado ao meu dom, poderoso é o nome de Jesus. Ao nome de Jesus tudo se submete. E Jesus fala para eles assim, não fiquem admirados, porque através do meu nome todas as coisas acontecem. Vocês têm que estar alegres, porque vocês têm um nome no céu escrito. Tem uma autoridade liberada sobre vocês do céu. Sabe, vocês têm que estar felizes, porque o nome de vocês está escrito no céu. Sabe, é isso que tem que trazer alegria para mim e para você. Sabe, não é aquilo que a gente faz aqui na terra, mas porque o nosso nome está no céu escrito. Sabe, porque temos uma identidade no mundo do Espírito. Sabe, é legal isso, a gente falar sobre isso, é muito pertinente a gente falar sobre isso, porque o mundo do Espírito precisa conhecer quem somos. No capítulo 19 de Atos, sabe, os judeus ficaram admirados que Paulo, em nome de Jesus, expulsava os espíritos imundos, sabe, e alguns judeus ficaram admirados com aquilo que Paulo estava fazendo e começaram a usar, eu uso através do nome de Jesus que Paulo prega, eu expulso, sabe, eu ordeno que você saia desse corpo, sabe, os espíritos não se submetiam, porque os espíritos se submetem àqueles que são reconhecidos no mundo espiritual. Não é de qualquer forma, você precisa ter reconhecido, você precisa saber quem você é. Sabe, os espíritos imundos olharam para aqueles judeus e falaram assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, o mundo espiritual sabe quem é Jesus, sabe? E ele precisa saber quem você é. O mundo espiritual, ele conhece a Jesus. E ele precisa saber nesses dias quem você é. Mas Jesus disse para Pedro, mas tu Pedro, tu Simão Bar-Jonas, a revelação que te teve, a revelação que você teve, isso mudou a sua história. E eu te digo que você é Pedro, sabe? E eu vou te dar algo. No verso 18 digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Sabe, esse é um princípio muito poderoso. As portas do inferno não prevalecerão. Não é só sobre a revelação, mas sobre a identidade de filho. Sabe, você precisa reconhecer a filiação. Pedro reconheceu a filiação. E você precisa reconhecer de quem você é filho.
A revelação que você tem de Jesus revela de quem você é filho. A revelação de Jesus revela o Pai. A revelação de Jesus revela o Pai. E isso traz uma autoridade. Isso traz uma autoridade. Isso traz uma autoridade. Essa manhã eu queria que você caminhasse, sabe, debaixo desse entendimento. Talvez venha a dúvida sim. Você precisa saber quem você é. Você precisa ter uma revelação de Jesus Cristo. Primeira coisa, você precisa saber quem você é. Aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Depois você precisa ter uma revelação de quem é Jesus Cristo. Você sabendo quem você é, tendo uma revelação de quem é Jesus Cristo, algo do céu vai ser liberado sobre essa revelação, sobre esse entendimento de quem você é, porque o céu te reconhece a partir daquilo que você reconhece Jesus. Amém? Que nessa manhã o Espírito Santo te abençoe, que essa palavra possa te edificar, que você possa caminhar diante desse entendimento e que você possa ter a certeza no seu coração, sabe, que independente da circunstância que você possa estar enfrentando nesses dias, sabe, você é filho e existe algo preparado para você acerca daquilo que a palavra de Deus diz. Caminhe por aquilo que a palavra diz a respeito de você. Amém? Um dia abençoado.